Paula Sanociana, área personal trainer e coach de vida aqui para vocês, de saúde. E eu espero que você esteja aproveitando muito a sua semana. Eu não sei como que você tem se sentido nesses momentos de autocuidado, uma verdadeira pílula de saúde na sua vida durante esses dias. Como você tem se cuidado ao decorrer do dia, se alimentando bem. E hoje eu queria já dar uma dica aqui logo de cara. Uma das coisas que faz a gente conseguir realizar os nossos objetivos é ter clareza de onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, que tal todos os dias, pela manhã, você já começar o dia agradecendo por poder se cuidar? E lembrando o que você vai fazer naquele dia. Então, assim, fale pra você, hoje a minha meta é comer comida de verdade. Eu tenho certeza que você vai chegar lá no final do dia totalmente realizada. Por quê? Porque você lembra de onde você quer chegar. Então, que você possa fazer isso todos os dias, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Defina o caminho do dia. Na vida não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você sim pode conduzir e levar sua vida para um próximo nível. Ainda mais sabendo que a gente é sustentada por esse Deus maravilhoso e que Ele está torcendo para a gente alcançar esses objetivos bons, né? Então comece o dia com pensamentos bons também. Pensamentos que você vai conseguir chegar até onde você quer chegar. Vambora, gente! Hoje a gente vai mexer um pouquinho nas articulações. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, olha, com o seu colchonete. A gente vai começar levando uma perna lá na frente. Se você tiver dificuldade de ficar nessa posição, atrás uma mesinha ou uma cadeira para você se apoiar. Mas eu queria que você começasse a mexer as suas articulações. Tanto do quadril, quanto do tornozelo, soltar um pouquinho. Você sabe que ter mobilidade nas articulações diminui muito as nossas dores. Então protege também a nossa coluna, os nossos joelhos. É muito importante a gente cuidar das nossas articulações. Eu tô aqui com a minha perna esquerda na frente, eu vou apoiar a minha mão direita lá no chão. Olha só, então se você tem uma cadeira, você apoia aqui, tá bom? Apoiei. E aí eu vou girar o meu tronco e vou olhar lá pra cima. Continuar afundando esse quadril. Vou trazer essa mão que tá aqui em cima, flexiona o braço e você vai levar esse cotovelo lá, tentar chegar o cotovelo no chão. Eu vou voltar de novo, olha. Inspira. Solta o ar e devolvo, ó. E volta. Se você tem dor no ciático, dor na lombar, essa mobilidade aqui é maravilhosa, viu? Então eu vou levar de novo meu pé lá pra frente, empurrar o meu quadril na direção do solo. Isso. E aí vamos lá. Vou apoiar a mão, a outra foi lá pra cima. Vou trazer esse cotovelo, vou entre a minha mão e a minha perna e vou voltar, sempre pensando em levar o quadril para baixo. Aí, é tão bom, né? A gente tem, durante o dia a gente fica tão paradinha e é tão bom antes de você ficar sentada, você mexer o teu corpo, movimentar o teu corpo. A gente vai então agora estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos, impor no chão. Isso. Vai voltar, apoia os joelhos, olhou para frente, inspira, solta o ar, empurra. Aí. Eu vou entrar numa prancha, dar um passinho lá para trás, deixa as mãos embaixo dos ombros, cabeça no prolongamento da coluna, só para ativar o core. Aí, vou levar o quadril lá para cima, vou trazendo as pernas, relaxa aqui o tronco.
A gente vai fazer uma conchinha com a mão e vai fazer uns tapinhas lá na sua lombar. Deixa o topo da cabeça lá pro chão. Voltou lá para baixo. Você vai flexionar um pouquinho as suas pernas e vai estender de novo. Flexiona um pouquinho, estende de novo, mais uma vez e volta devagar. Então eu vou voltar, vou subir inspirando. Inspira e vai desenrolando vértebra por vértebra. Opa, tô aqui, ó. Vai lá em cima, cresce. Solta o ar e voltou. Olha só que legal. Amanhã, no nosso último dia, eu vou dar um treininho para você fazer antes de você acordar todos os dias, na sua cama ainda, para você melhorar aí o teu posicionamento, a tua postura e se proteger e ir ganhando saúde desde a hora que você acorda. Tá bom, gente? Então, boa palavra para vocês. Já tô assim com o coração que tá terminando, né? Mas amanhã a gente se encontra aqui. Olá, Mães com Fé. Eu sou Gisele, mãe da Catarina, a minha única filha. O Ministério Mães com Fé tem me abençoado muito. Eu iniciei com o Clube do Livro e também participei dos estudos bíblicos. É uma trajetória desafiadora a de ser mãe. E a história de Ruth, na verdade, a postura de Noemi sempre me orienta de como uma mãe deve ser. E atualmente, que o mundo sempre quer ter influencers, o Ministério Mães com Fé tem nos influenciado na busca por Cristo. E uma passagem bíblica também que me ajuda bastante é o Salmo 127, versículo 3. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É isso aí. Olá! Outro dia estamos aqui mais uma vez no movimento Mães com Fé. Que privilégio! Vamos adorar ao Senhor juntos mais um dia? Vamos lá? Música conhecida. Grande é o Senhor e mais digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é o Deus eterno da minha e da sua vida. Que assim seja na minha e na sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, mães! Aqui quem fala é a Nathalie Campos e eu estou aqui a convite da Drica Reis e da Tati Camargo para trazer uma palestra para vocês neste terceiro movimento Mães com Fé Juntos na Caminhada. É um prazer estar aqui para falar para vocês, eu agradeço o convite e tenho certeza que vocês já estão sendo muito abençoadas com as palestras e com o material que tem sido disponibilizado neste perfil. A minha palestra de hoje, meu tema é Desafios da Mãe Cristã, como podemos pregar a Cristo em nosso dia a dia. E os desafios da mãe começam desde a concepção, né? Tem o desafio de mantermos o corpo em dia, a saúde em dia, de tomarmos todos os suplementos. Temos o desafio de conseguir muitas vezes manter comida no estômago, né? Tem muitas mães que passam muito mal durante a gestação. Temos até o desafio de conseguir dormir, porque depois de uma certa altura na gestação fica difícil de conseguir dormir. Então os desafios começam desde muito cedo na vida da mãe. No parto, somos desafiadas a passar por dores, a ter cortes, pontos, mas logo em seguida vem a recompensa de termos aquele pacotinho de amor nos nossos braços, né? E aí é que muita gente fala, agora que o desafio começa para valer. Porque enquanto estava guardadinho lá na barriga, ok, agora começa de vez. E aí a gente aprende com outros desafios, porque os desafios nos levam a aprender, né? Mas nós aprendemos a fazer as coisas com uma mão só, segurando a criança num braço. A gente aprende a fazer a coisa com o pé. A gente aprende a distinguir os choros, né? Tá chorando de fome, tá chorando de manha ou o quê? Só que os nossos desafios não ficam só na parte motora ou na parte de saúde. Os nossos desafios maiores muitas vezes são relacionais. São desafios em relação à desobediência, em relação a palavras mal faladas, a rompantes de ira, tanto da mãe, do pai, ou da filha, do filho, né? Desafios em relação à organização da criança, a estudos, e cada um aqui talvez tenha um desafio diferente e você pode pensar aí na sua casa quais desafios que você tem tido ultimamente. E eu quero estudar com vocês como que nós podemos então usar esses desafios, estudar sobre como esses desafios podem nos fazer crescer e como que esses desafios que a maternidade e a criação de filhos podem ser tratados, né? Como que esses desafios podem ser tratados à luz da Bíblia. Como que nós podemos então tratar os nossos filhos, cuidar deles, discipliná-los em amor, graça e misericórdia e, principalmente, pregar a Cristo, testemunhar de Cristo no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar é que regras não são o evangelho. Para nós, mães, para mim, eu, Nathalie, a gente gosta de estabelecer regras. Parece que fica mais fácil de lidar com as coisas. E realmente fica. Nosso Deus estabeleceu muitas regras que nós devemos seguir, que nós precisamos seguir para o nosso próprio bem.
Eu quero ler com vocês agora Efésios 6, verso 4. Diz assim: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui Paulo dá vários direcionamentos para a família, né, nesse texto, nesse contexto. Ele dá direcionamento de como a esposa deve se submeter ao marido, de como o marido deve tratar a esposa, como os filhos devem obedecer aos pais e como os pais devem criar os filhos. Nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. Isso é um ponto inegável. Só que a nossa autoridade não nos dá o direito de sermos autoritários com eles. Porque quando nós agimos com autoritarismo, via de regra, nós levamos os nossos filhos à ira, nós os provocamos, nós os destratamos quando nós os tratamos com autoritarismo. O fato deles serem menores, deles serem mais jovens, deles serem os nossos filhos, ou deles serem imaturos e dependentes de nós, não os faz menos valorosos. Lembra, Deus nos deu um valor em Jesus Cristo. Então, seja grande, seja pequeno, nós temos o mesmo valor no nosso Senhor Jesus. Só que o fato deles serem pequenos, deles serem independentes, deles serem mais jovens do que nós, coloca em nós um maior peso de responsabilidade e testemunho. Então nós temos o mesmo valor, só que nós somos mais responsáveis por eles e responsáveis também por testemunhar do nosso Salvador. Afinal de contas, somos adultos em casa, precisamos agir com maturidade, com amor, com graça e dando testemunho do nosso Senhor. A palavra pais que tem aí nesse verso, Efésios 6,4, que a gente acabou de ler, se refere especificamente ao homem, tá? Ao pai. Não significa que não se aplique às mães, mas essa palavra está mais relacionada ao homem por causa da autoridade que o homem possui no lar. Então ele quer dizer assim, não provoque seus filhos à ira, não, pais, não sufoque com autoridade, não deixe ar para que as pessoas possam respirar, seja uma autoridade gentil, em que você tem conversa, em que você tem espaço, não uma autoridade que sufoca. Mas por que eu estou usando esse verso para uma conferência de mães, se é um verso que trata de pais? Porque lendo, estudando, pesquisando sobre isso, esse verso também é aplicável às mães. Por quê? Porque hoje em dia somos nós que passamos a maior parte do tempo com os filhos, né? Quando Paulo escreveu, o contexto de família, de pai e mãe, de trabalho, era bastante diferente do que nós temos hoje. Então hoje, via de regra, as mães ficam mais tempo com os filhos do que os pais, né? Seja você trabalhando fora ou não, geralmente são as mães que lidam mais com as crianças, com os filhos. E o que acontece quando a gente está muito perto das pessoas, quando a gente gasta muito tempo com elas? Atritos acontecem, né? A gente fica irritada, nós nos sentimos muitas vezes irritadas com eles e nós nos esquecemos que nós também somos capazes de irritá-los muitas vezes durante o dia, né? Então, a forma de aplicar esse verso também às mães é de também não abusar da autoridade, não sufocar o seu filho com um monte de regra, angustiando a criança com ordens que são difíceis, que são impossíveis, ou trazendo um castigo mais severo do que a falha, por exemplo, tá? E isso pode acontecer com qualquer uma de nós. E como que a gente irrita os nossos filhos? Como que isso pode acontecer, né? Aqui na minha casa eu tenho 3 filhos e eles ficam irritados muitas vezes com eles mesmos. Com disputas, um jogo que não deu certo, alguém pegou uma coisa e deixou no lugar errado, bagunçou a cama do outro, enfim, tem coisas grandes e pequenas que fazem com que as crianças fiquem irritadinhas, né? E a gente tem que lidar com isso e ensiná-los ao longo do dia. Agora, como que eu, mãe, consigo irritá-los? Como será que isso acontece no coraçãozinho deles, no meu coração? Eu sei que eu consigo irá-los, irritá-los, quando eu aponto os erros deles sem tratá-los com amor. Quando eu sou aquela mãe legalista, por isso que eu falei de regras que não são o evangelho. Quando eu sou aquela que só mostra a regra, só mostra o erro,
só mostra o que ele tem que fazer de maneira severa. Não os trato com amor, não os trato dando soluções. Muitas vezes nós tratamos os nossos filhos exigindo que eles obedeçam de maneira perfeita, exigindo que eles façam tudo igualzinho a gente falou. E é irritante mesmo isso, porque eles não conseguem a perfeição, nem nós. Nós também não conseguimos. É errado nós exigirmos que eles obedeçam? Não, não é errado. Só que muitas vezes nós exigimos essa obediência com perfeição, a ponto de irritá-los, a ponto de levá-los à ira. Né? Se eu sou uma descumpridora de leis, por que eu não posso tratar os meus filhos que também descumprem a lei do Senhor? Por que eu não posso tratá-los com graça? Se eu sou tratada com tanta graça e misericórdia, por que eu não posso espelhar essa graça para eles também? Então, eu sei que eu os irrito quando eu esqueço dos meus erros, quando eu tento acobertar os meus erros e eu só aponto o dedo para os erros deles. Nós somos um povo que gosta de lista, que gosta, né, eu digo nós em geral, né? Eu mesma particularmente gosto de fazer listas de mercado, lista do que tem para fazer, lista do que precisa levar para algum lugar, etc. E parece que seguir listas, seguir regras é muito mais fácil obedecer assim. Uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou: ai, Nathalie, poxa, a gente poderia ter, né, um quadro cheio de regrinhas e era só obedecer aquilo dali, só seguir que não ia dar nada errado. Só que, veja só, Deus já nos deu uma lista. Ele nos deu regras e a gente não consegue obedecer. Ele nos deu os 10 mandamentos. Ele explicou os mandamentos e nós não conseguimos obedecer. Nós somos um povo de coração duro. Nós ignoramos e nós seguimos o nosso coração. Então, não são listas e regras que vão fazer com que seu filho obedeça mais, obedeça com perfeição. Isso pode ser um caminho? Pode ajudar? Com certeza. Porque na Bíblia, as regras, os mandamentos, eles nos mostram, eles são um caminho para nos mostrar o nosso erro, para mostrar o quanto somos falhos. Só que só isso não é suficiente, porque isso é só amassar, isso não é tratar. Isso é só você falar: tá vendo, você faz errado toda vez, eu já te falei quantas vezes para você não fazer isso, daí você vai lá e faz, né? Então isso é só amassar, não é cuidar, não é tratar, não é testemunhar. Então o que o Evangelho faz? O Evangelho vem e mostra o caminho. Então, olha, você não conseguiu amar o seu próximo como você deveria. Jesus amou. Ele nos amou e ele nos capacita a amar também. Então, isso é mostrar um caminho. Né? Eu estou falando de amor, mas você pode pensar em arrumar a cama. Né? Ou em obedecer que a criança tem que levar um brinquedo na caixa. Olha, você não fez, você não levou, você desobedeceu. A mamãe desobedece também. Só que Cristo obedeceu. E porque Ele obedeceu e Ele morreu, porque Ele viveu por nós, morreu e ressuscitou por nós, nós conseguimos obedecer também. Então vamos juntos caminhar, né, fazendo tal coisa. Então é uma maneira de você incentivar o seu filho se mostrando também vulnerável, se mostrando também imperfeita. Uma lista de regras nos torna muito legalistas e pouco misericordiosas. Por isso, é necessário mostrar o erro, como eu já falei, mas é muito necessário apontar para Cristo, que já pagou por aquele erro. Nós precisamos exortar os nossos filhos nos seus pecados, mas não sem expor a misericórdia de Deus, não sem falar para eles do amor de Deus. Porque criar filhos com graça, com misericórdia, não é só apresentar uma lista de regras a serem seguidas, mas apresentar a história daquele a quem nós devemos seguir, Jesus. Ao seguirmos Jesus, nós obedecemos, nós temos mais prazer em obedecer. Isso, claro, não vem assim tão fácil, falar é muito mais fácil do que fazer, mas é a verdade, quando a gente ama o Senhor Jesus, de fato, nós queremos fazer a vontade do Pai, nós queremos seguir o seu exemplo. Tem uma frase excelente de Martinho Lutero, que diz assim: a lei diz faça,
e nunca é feito. A graça diz: creia e tudo está feito. Por quê? Porque com a lei a gente não consegue fazer, a gente não consegue cumprir, mas com a graça de Jesus já foi. Tudo que tinha que ser cumprido já foi cumprido. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos crer que o Senhor Jesus pode mudar sim esses corações duros deles, os nossos, né? E que a gente também pode, em graça, obedecer ao Senhor de maneira que o agrade. Nós precisamos lutar com isso, lutar para fazer isso. João 6, 28 e 29 diz assim: Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Quer dizer, eles já tinham a lei. Eles precisavam crer. Crer em quê? Crer em Cristo. Então, eles queriam mais regras, mais coisas. O que faremos para realizar as obras de Deus? Então, Jesus responde: creiam em Cristo, creiam em mim, né, que estava ali com eles. A lei é útil para escancarar os pecados do coração. Paulo mesmo disse que não teria conhecido o que é pecado se não fosse a lei. Jesus fez isso com o jovem rico, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele expôs a lei, não é, para mostrar o pecado do coração deles. Mas a lei, só a lei, só regras, não conseguem produzir mudança, não proporciona forças para a obediência, porque, como eu já falei, ela só amassa muitas vezes, ela só oprime, ela sufoca, né? O coração precisa ser atingido para que haja arrependimento genuíno e fé. Só que o único que tem acesso a esse órgão é Deus. A gente pode falar, explicar para eles, mostrar o caminho, testemunhar e rogar ao Senhor que atinja esses coraçõezinhos. A nós, mães, pertence descansar nos braços do Pai, sabendo que os propósitos do Senhor serão cumpridos. E descansar é o quê? Descansar é inatividade? Descansar é, já falei tantas vezes, ele não entende, já expliquei, já dei a regra, já dei o evangelho, já tratei com amor, vou largar, vou descansar. Não, descanso, nesse caso de descansar no Pai, não é inatividade, não é largar a mão. O descansar no Senhor é continuar crendo que Ele é que faz a obra, orando, continuar anunciando as boas novas de Deus que nos perdoa, que nos transforma. E isso, veja só, tira o peso das nossas costas, porque a gente entende, a gente crê que é o Senhor que faz a obra. Nós conseguimos alcançar os ouvidos deles, o coração quem alcança é o Senhor Deus. Então nós descansamos, fazendo o nosso trabalho e sem assumir uma responsabilidade que é de Deus, sem achar que nós é que vamos transformar esses pequenos corações, dando regras e fazendo com que eles obedeçam. Porque muitas vezes a obediência vem, mas é uma obediência externa, não é uma obediência interna de um coração regenerado. Então, agora eu vou para o ponto 2. Cristo tem que fazer parte do nosso dia a dia. Vamos voltar naquele texto de Efésios 6, 4. Agora eu quero trabalhar com o finalzinho do versículo. Vou ler de novo. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira,